Glória a Deus. Amém? Então hoje nós vamos começar o estudo do Pai Nosso. Quem não tem aliança com a oração do Pai Nosso, depois nós vamos entregar para todas as pessoas e você vai fazer essa aliança com Deus, com o Pai Nosso que está no céu, uma aliança de filho com o Pai, e você vai realmente propor no seu coração honrar a Deus como seu Pai, porque Deus não quer que apenas o chamemos de Pai, Deus também quer que o honremos. Lá em Malaquias capítulo 1, no versículo 6, ele diz primeiro, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Aí ele faz uma pergunta, tá aí, ó. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. A palavra senhor quer dizer dono. Então eu não posso apenas chamar Jesus de Senhor, mas ele não é o dono do meu coração, ele não é o dono das minhas vontades, ele não é o dono de tudo que há em mim. Aí estou chamando ele de Senhor da boca para fora. Ele até questionou os religiosos da época, porque chamavam ele de Senhor, Senhor, mas não faziam o que ele mandava. E ele então perguntou, vós me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Ou seja, vocês estão se enganando. A pessoa que chama Jesus de Senhor e não faz o que ele manda, está se enganando, porque Jesus não é o Senhor dessa pessoa. A mesma coisa a pessoa que chama Deus de Pai, mas não honra como um filho deve honrar o pai, não teme como um filho deve temer o pai, está se enganando. Existe uma ideia no mundo aí fora que todos somos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Quem já ouviu isso já? Isso não é verdade. Apesar de chocar muita gente, a pessoa às vezes ficar indignada, revoltada, achar uma aberração, que isso? Quero nem saber de ouvir esse pastor, que heresia, que mentira. Como é que pode falar uma barbaridade dessa, que nem todo mundo é filho de Deus? Eu provo para você na palavra, e nós vamos ver isso hoje, que nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Nós vamos ver a condição que uma pessoa ela tem que passar por ela tem que cumprir para se tornar um filho, uma filha de Deus. Vamos primeiro começar em Mateus, para entendermos aqui, pois na oração do Pai Nosso, Jesus ele vai ensinar um modelo de oração, é Mateus capítulo 6, versículo 9, vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 9, diz assim, portanto vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Então, cada domingo eu encorajo você a vir, a participar desse propósito, dessa aliança com o Pai Nosso, porque nós vamos estudar cada domingo algo aqui. Hoje vai ser Pai Nosso, como está dizendo no versículo 9. Pai Nosso. Será que realmente Ele é seu Pai? Será que eu posso chamá-lo de Pai? Você pode chamar de Pai? Talvez não, porque você ainda não cumpriu as regras que uma pessoa deve cumprir, que uma criatura deve cumprir para se tornar um filho, uma filha de Deus. Vamos aqui para você entender melhor em João capítulo 1. Olha o que diz João, Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 1, o versículo que nós vamos ler é o versículo 12. Diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, preste atenção, serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, se eu tenho que ser feito filho de Deus, porque não era, eu era uma criatura. Filho é aquele
que aceita Jesus. Jesus, ele chamou a mulher sírio-fenícia de cachorrinha. Ela não era filha ainda. Por quê? Porque ela cultuava outros deuses. Ela servia a outros deuses. Tem pessoas que cultuam outros deuses, servem outros deuses, e diz que Deus é o pai dela. Como? Vamos aqui ver esse caso em Marcos capítulo 7, versículo 24, da mulher sírio-fenícia. Marcos capítulo 7, versículo 24. Vamos lá? Diz assim: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, sírio-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar a quem? Os filhos. Então Jesus está revelando o que para essa mulher? Você ainda não é uma filha. Você não se tornou ainda uma filha. Você tem que se tornar uma filha. Como muitas pessoas ainda não se tornaram filhos. Nós vamos ver que existem filhos de Deus e filhos do diabo. Jesus chamou os religiosos da época dele de filhos do diabo. Jesus disse que eles tinham por pai ao diabo e queriam satisfazer a vontade do pai deles. Mas eles se consideravam filhos de Deus. Nós vamos ver daqui a pouquinho essa parte, mas vamos completar esse entendimento aqui. Aí Jesus diz mais no versículo 27. Porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los a quem? Jesus chamou a mulher de quê? De cachorra. Misericórdia, já pensou? Porque eu vou interpretar para você, não entender que Jesus estava xingando a mulher. A pessoa que no passado ela servia a vários deuses, ela era considerada pelos judeus que servia apenas o Deus de Israel como cachorra, ou como um cachorro. Então, por isso que Jesus, ele diz para aquela mulher que não era lícito pegar o pão dos filhos, não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas de quem? Dos filhos. Aí quando ela tem esse entendimento, aí Jesus, por causa da fé dessa mulher, torna ela uma filha. Aí o 29 diz: então ele disse-lhe: por esta palavra vai, o demônio já saiu de sua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Deixa eu só corrigir um entendimento aqui, porque Jesus não a tornou filha, né? Eu passei os olhos aqui rápido aqui e acabei confundindo aqui o que eu ia falar. Eu não sei se mais para frente ela tomou a decisão de abandonar os deuses pagãos e se converter a Jesus, ou se ela continuou comendo migalhas. Porque tem pessoas assim, que elas aceitam comer migalhas. Deus tem o melhor para dar para elas, Deus quer dar o pão para elas, Deus quer transformar a vida delas, dar a elas o poder de filhos, mas elas se contentam em vir para a igreja e receber apenas, coisinhas básicas, que não fazem tanta diferença na vida delas. Mas o filho, o pai, dá coisas que realmente vão fazer sentido, vão fazer a diferença, e vão transformar, e vai passar para este mundo que realmente essa pessoa é um filho, é uma filha de Deus. Então, volto a dizer, não são todos filhos de Deus, são todos criatura de Deus. Você vai ver a pessoa traficando, você vai ver a pessoa adulterando, você vê a pessoa desonesta, você vê a pessoa fazendo tudo quanto é coisa má e dizendo que é o quê? Filho de Deus.
Não é. Vamos aqui para eu mostrar para você que não é. Primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, o versículo 10. Diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do quê? Então existem filhos de Deus e filhos do quê? Do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Não é filho de Deus. Para ser filho de Deus, eu tenho que praticar a justiça. O que é praticar a justiça? É fazer o que Jesus fazia, fazer o bem. Jesus andou por todas as partes, diz a palavra, fazendo o bem. Jesus nunca fez o mal. Como é que pode uma pessoa que só faz o mal ter a covardia de ainda dizer que é filho de Deus? Trai, toma o marido ou a mulher dos outros, faz tudo o que não pode, que a palavra de Deus proíbe, é infiel, é falso, vive prejudicando os outros, dando golpe, e diz que é filho de Deus. E alguns usam até o nome de Deus para aplicar golpe, que eu já vi. Usa o nome de pessoas justas para enganar. Então nós não podemos nos enganar. Jesus, ele abriu os olhos dos religiosos da época dele, que se achavam filhos de Deus, que passavam a impressão para o mundo de filhos de Deus, de homens justos, de homens santos. E Jesus passou para eles a verdade. Jesus mostrou para eles a verdade. Porque tem muitas pessoas que você olhando para elas, elas passam uma impressão realmente que são de Deus, que são justas, que são santas. Mas quem vê cara não vê o quê? Não vê coração. Tem pessoas que é só aparência. Se você olhar para dentro, você vê que está cheio de imundícia, de coisa que não presta, de maldades. Vamos em Mateus 23. Fariseu, hoje, quando nós chamamos alguém de fariseu, nós estamos nos referindo a uma pessoa falsa, a uma pessoa que não é verdadeira. É como um artista. Você sabia que tem artistas que fazem o papel que nem eles gostariam de fazer? Porque eu já ouvi artista falando isso. Eles fazem o papel que não gostaria de fazer. Mas eles fazem por quê? Porque eles ganham para fazer aquilo ali. É triste dizer, mas na igreja, na obra de Deus, existem muitos artistas também. Existem muitas pessoas que agem como ator. E o ator, ele sabe encenar. Ele tem uma arte de mexer com as emoções das pessoas. Ele tem uma arte de ganhar a atenção, de ganhar o coração das pessoas. É o que nós temos visto hoje. Pregadores que não estão preocupados em levar pessoas para o céu. Estão preocupados apenas com o quê? Em encher a igreja, em ganhar seguidores, em ganhar o público. Não querem ganhar almas para Jesus. São artistas, atores no mundo gospel. Sabe mexer com as emoções da pessoa e ganhar a atenção delas e ganhar o coração delas. Mas elas não são nada daquilo que elas estão interpretando. Elas não são nada daquilo que elas estão mostrando. Assim eram os fariseus da época. Eles conseguiam enganar muitas pessoas. E as pessoas olhavam para eles e os aplaudiam. Porque só viam o que estava diante dos seus olhos. Mas não conseguiam enxergar o coração. Mateus 23, abra lá comigo por gentileza. Versículo 23 em diante. Olha o que diz. Mateus capítulo 23, versículo 23 em diante. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, o quê? Hipócritas. Então Jesus, ele pregava a verdade para as pessoas. Ele não ficava como muitos hoje aí, que só pregam o que agrada ao público. Só fala o que as pessoas querem ouvir ou gostam de ouvir. Jesus, ele confrontava
o pecado das pessoas. Ele apontava e denunciava o erro delas. Ele não fazia como muitos fazem aí. Não, Deus não vai ligar, não. Você está aí no adultério, no pecado, o que importa é amar, o que importa é ser feliz. Você está aí nessa vida errada? Não. Aí até distorce as escrituras, né? Jesus disse, vinde como está. Ele disse mesmo, vinde como estáis. Mas não disse, permaneça como estáis. Pelo contrário, ele diz para não nos conformarmos com este mundo, mas ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Ele diz que os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ele disse que vai derramar água pura sobre nós e nos purificar de todo o pecado, de toda imundícia, vai nos dar um novo coração, um novo espírito, vai tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne, um coração que ama a Ele, um coração que busca a Ele, um coração que serve a Ele, que honra a Ele. Amém? E ele disse que teríamos nojo quando nos lembrássemos dos pecados que vivíamos, teríamos nojo. Meu Deus, como eu fazia essas coisas tão nojentas, como eu praticava essas coisas tão sujas, como que eu era sujo, como que eu era nojento ou nojenta, como que eu era imoral, como que o diabo me enganava, como que o diabo me cegava. Jesus, obrigado por ter me ressuscitado, porque eu estava morto. Estava morto no pecado, estava morto no erro, mas o Senhor ressuscitou, me tirou desse pecado, desse lamaçal, me trouxe para a santidade, para a luz, abriu os meus olhos, e eu agora enxergo o mundo de outra forma. Louvado seja o Senhor por isso. Então eles eram hipócritas, e Jesus falou essa verdade para eles, não escondeu. Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Então aqui cai por terra essa conversa de que o dízimo é do Antigo Testamento, o dízimo é do Novo Testamento. Jesus disse, deveis fazer essas coisas. Que coisas? Dá o dízimo, ser fiel, mas não omitir aquelas, porque eles estavam omitindo o quê? O juízo, a misericórdia e a fé. É o que algumas pessoas fazem. Elas vêm à igreja aos domingos, elas dão dízimo de tudo quanto possui, elas são patrocinadores do show da fé, patrocinadoras, e acham que já estão fazendo tudo. E que isso dá o direito de elas viverem no erro, no pecado. E não é assim que funciona. Não é desse jeito. Versículo 24. Condutores cegos. Guia. Esse mundo está cheio de guia cego. Pessoas que querem conduzir os outros, só que eles são cegos. Esses guias estão levando essas pessoas para onde? Para o inferno, para o buraco. Porque o próprio Senhor diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão na onde? Numa cova. Então cuidado, para você não seguir esses guias cegos, porque existem grandes líderes aí, de grandes religiões, que são esses guias cegos dos dias de hoje, como havia no passado. E eles têm muitos seguidores, viu? Eles têm milhares, milhões de seguidores que seguem a eles. Então cuidado para você não ser enganado. Continuando. Coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Eles tinham o ritual da purificação. Purificava as mãos, purificava os pés, e purifica isso, era a cerimônia da purificação. Só que essa purificação era só o quê? Exterior. Esse cuidado era só exterior. O interior estava podre, estava sujo. Hoje em dia tem muitas pessoas que têm muito cuidado com a aparência exterior, mas que não têm o mesmo cuidado com a aparência interior. E o que mais importa para Deus
é a sua aparência interior. Porque o homem olha para aquilo que está diante dos olhos dele. O Senhor olha para onde? Para o coração. E bem-aventurados limpos de coração, porque verão a quem? A Deus. Então tem gente que fala que é filho de Deus, filha de Deus, mas o coração está cheio de maldade, cheio de pecado, de adultério, de infidelidade, de ódio, de desejo de vingança, de inveja, de falsidade. Como? Tem que limpar. Jesus vai dizer isso. Versículo 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato. Cuide do seu interior, cuide do seu espírito, cuide do seu coração. Veja como está o seu coração. Tem um cantor muito famoso aí no mundo aí fora, no mundo gospel até, que ele canta: como está seu coração. Quem já ouviu já? Quem é esse cantor? J. Neto. Nunca ouviu? Bem antigo esse louvor. Como está a sua fé? Tem que ver como está o meu coração. Deus olhando para o meu coração, o que ele está julgando? Será que ele não está falando mesmo dos fariseus e escribas? Que eu estou cheio de rapina e de iniquidade? Que eu estou cheio de hipocrisia? Que eu sou um artista, um ator? Mas que ele está vendo tudo? Como está o nosso coração? A nossa fé também. Porque sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. É impossível agradar o Pai sem fé. Como está o meu coração, o seu coração, a minha fé, a sua fé? Aí diz mais: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Não sei se você já foi alguma vez em algum cemitério de rico. Tem túmulo que é impressionante. Tem sepulcro lá que é tão bem cuidado, tem ouro e tudo. A família paga para manter conservado lá. Que você fica impressionado. Você fala assim: rapaz, nem eu moro numa casa dessa. Eu estou vivo e não tenho a casa dessa para morar. A pessoa está aí morta aí, ó, casarão. Os fariseus e escribas eram assim. Impressionava as pessoas. Mas era só aparência. Igual sepulcro. Impressionante. Mas tira a tampa ali para você ver. É um fedor que ninguém consegue ficar perto. É bicho para todo lado. Então tem pessoas assim. É só aparência. Se for olhar para dentro mesmo, está cheio de podridão. Então, essa mensagem aqui do Senhor Jesus para os fariseus e para nós hoje é um chamado para olharmos para dentro de nós, para a nossa alma, para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos, imaginações, desejos, intenções do nosso coração, para os nossos olhos. Porque tem pessoas que têm maldade nos olhos, tem luxúria, tem cobiça, tem inveja, tem lascívia, tem muitas coisas que não agradam a Deus. E tem algumas pessoas que dá para perceber, principalmente mulheres. Eu já ouvi dizer que a mulher, ela sabe discernir quando um homem está olhando para ela com alguma intenção errada. Mas tem uns que sabem disfarçar, você nem percebe. A pessoa está olhando ali, mas no coração está desejando, pensando, imaginando coisa que não deve. Ainda que ninguém esteja vendo, não saiba, Deus está vendo. Deus, ele sabe. Ele não quer que um filho dele, uma filha dele, haja dessa maneira impura, suja. E se agiu, ele quer que a pessoa se arrependa. Senhor, me perdoa, não quero ser desse jeito, quero ser santo como santo é o Senhor. Versículo 28. Assim também vós,
exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então por que eu estou te mostrando isso daqui? Porque não basta apenas dizer que é filho de Deus. Você tem que ser na essência. Você tem que verdadeiramente ser um filho de Deus. O Senhor diz que nós temos que orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Vamos ver isso daqui em Mateus mesmo, capítulo 5. E ele vai dar uma informação importante aqui para nós, de acordo com esse assunto que nós estamos falando, para que sejamos filhos do nosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Então isso daqui mostra que os ensinamentos de Jesus são diferentes dos ensinamentos desse mundo aí fora. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. 45. Para quê? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Então, se eu não agir assim, como o Pai espera, eu não estou agindo como um filho do Pai que está no céu. Eu não estou sendo um filho do Pai que está no céu. Eu estou sendo um filho do quê? Do diabo. Porque é o diabo que deseja o mal para as pessoas. É o diabo que, sabe, fica torcendo pela queda das pessoas. E é triste quando você vê um cristão desejando o mal de outra pessoa, sabe, desejando a queda, desejando às vezes o que é da outra pessoa. É triste. Para terminar, vamos aqui em João capítulo 8. João capítulo 8, Mateus, Marcos, Lucas, João, 8. Quem achou, diga amém. João capítulo 8, versículo 37 em diante. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então os fariseus, escribas e muitos outros judeus, saduceus e outros religiosos, eles não aceitavam os ensinamentos de Jesus. Eles não se rendiam aos ensinamentos de Jesus. Aí Jesus vai dizer o seguinte para eles: responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Abraão obedeceu. Abraão foi chamado amigo de Deus. Eles não obedeciam. Então aqui Jesus está falando, olha, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão. Abraão é o pai daqueles que são da fé. Se vocês realmente fossem, vocês fariam as obras que ele fez. Fariam o bem, obedeceria, seriam fiéis, seriam justos de verdade. Aí diz mais, versículo 40. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é o quê? Essa era a ideia deles também. Como muitos têm a mesma ideia hoje. Deus é meu pai. Eu sou filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Eu também mereço, porque eu também sou filho de Deus. Mas olha o que Jesus vai dizer para eles. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, não é. Então aqui já dá para entender. Vocês estão achando que é, mas não é. Certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Aí Jesus vai mandar a real para eles aqui, ó. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer
os desejos de vosso pai. Então Jesus deixou bem claro para eles: Deus não é o pai de vocês. Vocês não fazem a obra de Deus. Vocês não fazem o bem. Vocês só fazem o mal. O pai de vocês é quem? O diabo. Misericórdia, pessoal. Tem gente que pede misericórdia, mas tem gente que tem prazer de ter o diabo por pai, sabia? Que tem gente que cultua o diabo, que adora o diabo, que serve ao diabo, que oferece sacrifícios ao diabo, que satisfaz ao diabo, porque o próprio Jesus dizia isso. Podemos até dizer que eles eram satanistas. Por que não? Se o diabo era pai deles. Mas olha só que confusão que estava na vida deles. Eles estavam adorando ao diabo, servindo ao diabo, fazendo a vontade do diabo e achando que estava do quê? Do lado certo, do lado de Deus, fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus. Muita gente está assim hoje, se enganando, vivendo num erro terrível, uma podridão terrível. Estou dizendo que seja você, eu estou dizendo que tem pessoas e acham que estão abafando, acham que pode enganar a Deus, mas não pode. Pode enganar os homens, porque os homens não vê o coração, não vê as intenções do coração, não conhece os pensamentos, imaginações, mas Deus conhece tudo, Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai do quê? Da mentira. E eles viviam nessa mentira. E que nós possamos viver na verdade, porque Jesus é a verdade. O nosso Pai é a verdade. Amém? Então, quando você, que ainda não fez essa aliança com o Pai Nosso que está no céu, for fazer, mas faça com seriedade mesmo. Pai, eu quero te agradar, eu quero te honrar, quero ser santo como o Senhor é santo. Tira de mim, Senhor, toda iniquidade, tira de mim, Senhor, toda hipocrisia. Que na oração você abra mesmo o seu coração e peça para o Senhor te dar um novo coração, derramar água pura sobre vós, purificar você no sangue de Jesus. Tome a decisão hoje, você que ainda não tomou, de aceitar Jesus, porque nós vimos em João capítulo 1, versículo 12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Eu não vou sair daqui hoje. Você tem que determinar, sem essa decisão. Eu reconheço que eu sou um pecador, que eu preciso de arrependimento e que não tem outro que possa me perdoar e me dar a salvação, a redenção, a purificação dos pecados, a não ser Jesus. Então hoje eu tomo essa decisão de entregar a minha vida para Jesus, mas tome mesmo de todo o coração. Confesse a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Pessoa que está em casa nos assistindo, a mesma coisa. Temos que tomar essa decisão. E não basta apenas aceitar Jesus. Quando tivermos o batismo nas águas, tome a decisão de se batizar nas águas. Quantas pessoas já aceitaram Jesus há muito tempo e ainda não se batizaram nas águas? Eu pergunto, por que não se batizou? Está esperando o quê? Jesus voltar? Ou você partir para tomar essa decisão? Tem pessoas que ainda não foram batizadas com o Espírito Santo. Busque de todo o coração o batismo com o Espírito Santo. Tem que nascer da água, que é o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo nas águas, melhor dizendo, e tem que nascer do Espírito, que é o batismo com o Espírito Santo. Aí você vai entrar no reino do Pai, vai entrar no reino de Deus. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós vamos orar. Eu sei de casa, que Deus abençoe, compartilhe essa mensagem com mais pessoas e até a próxima em nome de Jesus. Deixa eu só encerrar aqui com o pessoal e eu já volto para orar com vocês.